Sada, vamos colocar a nossa peiticazinha, tá? Vamos colocar a nossa peitica no ar, peitica em novo formato. Um corte que a gente faz, participação da bancada inteira, não é mais aquela coisa só um com você, é você com a gente, você na galera. Então vamos fazer essa peitica da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, Juvenal? É isto, 20ª rodada. Vamos fazer essa peitica agora, que nesse novo formato estamos aí com 100% de aproveitamento, né? Fizemos ela na rodada passada e deu super certo. Então, como é que funciona a peitica, né? Explicar aqui um pouco brevemente. A peitica são os melhores, a gente vai colocar aqui os melhores resultados na rodada para o Fortaleza. Não estamos dizendo aqui o que é que vai ser, qual é a nossa opinião, não. Qual é o melhor resultado entre São Paulo e Botafogo? Para o Fortaleza. Para o Fortaleza é melhor que tal ganho. Beleza, então vamos botar aqui. E aí a gente vai fazer toda essa peitica, que é para além do nosso jogo, a gente ficar torcendo, né? Qual é o resultado aqui que pode ser? Não, aqui é melhor para ser empate. Aqui, então, a peitica funciona assim. Então, toda a abertura de rodada do Brasileirão, você pode vir aqui no Glória e Tradição, que você vai ver o vídeo da peitica da Véia Chica, tradicional. Beleza, entendido? Agora vamos para ela. Vocês sabem, Juvenal e Felipe, vocês sabem que a peitica ela é um quadro transcendental, né? Não é só a gente fazer aqui, ficar botando uma ruma de númerozinho, não é por aí, não. Aqui envolve muita energia, é um programa muito carregado, porque, de fato, a gente precisa colocar todas as vibrações aí nos melhores resultados. A gente chegou no momento em que, dada a nossa sequência de derrotas, o G6 ficou um pouco mais distante e a gente precisa não só fazer o dever de casa, como torcer para os nossos adversários tropeçarem. Então, a gente está aqui para fazer essa peiticazinha justamente para mandar bala nesse sentido. É isso, Felipe? Exatamente, e é por isso que a gente já vai começar aqui agora, você que já está acostumado aqui com o formato da peitica, com o jogo de abertura, que trata-se exatamente de Internacional e Fortaleza, 4 da tarde de sábado, de hoje, né? Então vamos lá. Inter e Fortaleza... acho que nesse jogo não tem muito segredo, né? Daqui não tem que perder tempo. Pode botar aí coluna 3 aí, nosso tricolorzinho aí, 1-0. Boa. Perfeito. Aí começa a brincadeira. A gente tem o Botafogo visitando o São Paulo no Morumbi. Thaís, deixa eu propor uma coisa. Só para a gente não para vocês dois não ficarem em cima do muro. Vamos, cada um lança a sua, entendeu? Um exemplo, esse agora São Paulo e Botafogo é você, depois Felipe, depois sou eu, aí a gente vai revezando. Você quer? Vamos começar. Então, vamos lá. A gente tem aí, no caso, o São Paulo, que está na final da Copa do Brasil, segue vivíssimo na Sul-Americana, está em 10º colocado aí, 2 pontinhos. No caso, nem tá, né? No caso, a gente está atrás, porque se a gente volta, se a gente tira o placar aqui, como é que tá nesse momento? O São Paulo está na nossa frente com 1 ponto, certo? Dada a vitória que esperamos, vale minha Nossa Senhora, dada a vitória que esperamos acontecer entre Fortaleza e Inter, a gente passaria o São Paulo. Se o São Paulo empata, vai a 28, segue atrás da gente. O grande problema, qual é o obstáculo aí desse empate? Botafogo, que só empatou 2 e perdeu 2. Eu colocaria isso aqui como uma vitória para o Botafogo, tá? Eu acho que é o resultado ideal, porque a gente não vai ser campeão, o Botafogo já está muito na frente, então agora é torcer para que ele se mantenha lá mesmo, tirando ponto de quem de fato está disputando com a gente vaga na Libertadores. Se o título está definido com o Botafogo, vamos lá, está definido, esquece isso aí. O que está em jogo agora no Campeonato Brasileiro é a vaga para a Libertadores. E o São Paulo, ele tá brigando com a gente diretamente por isso. Então, eu colocaria 1-0 para o Botafogo. Ei, Thaís, mas deixa eu só abrir aqui para o que o Thiago Minhoca falou aqui. Ó. Vai parecer clubista, mas não é. Melhor vitória do São Paulo. Além do fato do São Paulo, caso seja campeão da Copa do Brasil, ter a garantia de aumentar de G6 para G7, quiçá G8 ou G9.
Ele é muito inteligentinho, né? Muito esperto. Muito São Paulinozinho, né? Não, aí você inventa de buscar isso aí nas outras rodadas. Sim, Nessa rodada. Dito isso, o Flamengo campeão, atrás. né? Dito isso, Flamengo campeão e vai aumentar aí pra gente também, viu, o Minhoca? E tipo assim, se a gente conseguir entrar nesse G6, que tá a 5 pontos da gente, não importa onde que o São Paulo vai estar. Justo. Entende? Não importa. Sei. Aí ele vai dizer, importa, porque aí direta, pipipi, popopó. Mas eu entendo o São Paulo tem que sair perdendo aí nessa brincadeira. Minha torcida pro São Paulo foi até a final da Copa do Brasil. Pronto. Agora, o que foi, quiser se lascar, pode se lascar. Isso aí tá fora da nossa alçada já. Deixa pra secar o São Paulo na... Agora você, né, FT? Vamos lá. O jogo do Botafogo ou já pula pro Fluminense? Não, o Fluminense... Botafogo Fluminense e América? Apesar de ter confronto na Sula, confiança do Brasil, meu amigo, o foco é Série A. Vitória do América Mineiro contra o Fluminense em pleno Maracanã. Boa. E gosto também, viu? Porque mantém a América com o sonho de sair, né, de ser o Fortaleza da edição. A esperança vai facilitar um jogo aí. Não custa nada, por excesso de zelo, a gente lembrar, né? Isso aqui é o melhor resultado para o Fortaleza. Por quê? O Fortaleza se aproximaria do 7º colocado, o Fluminense estacionaria com 31 pontos. Então, a gente chegaria mais pertinho. Mas é muito difícil que esse resultado aconteça, viu? Porque, digo e repito, a Ameriquinha tá rebaixada. Eu tô vendo muito chat falar de empate, tá? Ei, galera, vamos maneirar no empate, porque senão, empate a gente bota todo mundo empatando e só Fortaleza ganhando, aí não tem graça. Olha o Fluminense onde está o Fortaleza, pô. Eu colocaria empate nesse jogo, tá? Para mim, o ideal aí seria empate. Mas como a escolha foi do Felipe, mete bala aí na Ameriquinha. É isso aí. Então eu aqui, né, Cuiabá e Palmeiras, é porcão, né? Porcão aí. Porcão vencer esse jogo, acabar com esse negócio aí do Cuiabá, esse sonho de verão do Cuiabá, que tá muito bem, né, no campeonato. Surpresa aí nessa reta final de primeiro turno, mas é Palmeiras aí para deixar o Cuiabá lá embaixo da posição. Né? Perfeito. Chega na minha vez de novo, a gente tem um Cruzeiro e um Corinthians. Para eu explicar a minha decisão para vocês, a gente tem que trazer aqui as posições do Cruzeiro e do Corinthians. Óbvio que isso aqui está um pouco alterado por conta dos resultados que a gente está mexendo. Se a gente for olhar para hoje, né, o Corinthians está na mesma posição, 14º colocado, pertinho ali da zona de rebaixamento, com 23 pontos, e o Cruzeiro está atualmente com 24, também na 12ª posição. Então, aí embaixo não mexeu em nada. Como é que eu vejo esse jogo? Eu acho que o importante desse jogo é o Fortaleza deixar que a galera que está na segunda página estacione um pouquinho lá, que a gente, ao mesmo tempo em que busca esse G6, não deixe de olhar pelo retrovisor, porque a zona de rebaixamento ainda é um objetivo a ser fugir, na verdade, né? Escapar da zona de rebaixamento, se distanciar da zona de rebaixamento, ainda é um objetivo para o tricolor de aço. Então, eu coloco esse jogo como um empate, tá? Boa. Dessa forma, nem Cruzeiro, nem Corinthians se aproximam significativamente. Boa. Vamos lá. Vasco e Clube Atlético Mineiro. Cara, 11 da manhã, Maracanã, Vasco da Gama. Até porque o Vasco só tem 13 pontos, pularia para 16, ficaria longe de ameaçar a gente. E o Atlético em 10º com 27 pontos está ali nesse bolo, né? Então acho que é melhor o Vasco fazer o dever de casa e vencer essa partida aí por 1-0. Coluna 1. Tem aquela coisa, né? O Vasco tá querendo dar um respiro. Nos últimos jogos aí, foram, acho que uma vitória e um empate que eles conseguiram. Eles têm pouquíssimas vitórias, né? Venceram o Grêmio, né? 3 vitórias apenas, uma delas conquistada no penúltimo jogo. Então, vamos botar uma fezinha nessa recuperação do Vascão, né? Vamos ver se eles conseguem reagir. Estão contratando uma galera. Chegou o Payet, não sei se o Payet vai jogar nesse confronto, mas eu concordo com o Felipe desse 1-0 pro Vascão. Aí, eu vou usar, tá?
Aí eu quero botar vitória do Coxa Branca. E vou dizer por quê. Suba aí, suba aí. Suba aí pra gente e pro Flamengo, né? Rapaz, são 3 pontos. Se a gente vence, são 3 pontos do Flamengo, entendeu? Eu entendo. O Curitiba cometendo esse crime, eu acredito que não vai sair muito dali, eu acho que não tem poder muito de recuperação. Ele não sai da posição, estoura logo a bomba na Gávea, e aí o Flamengo vira uma possibilidade ali da gente até ultrapassá-lo, né? Então, a gente fica a 3 pontos do Flamengo, né? Então, acho interessante visualizando. Então, vou de Coxa Branca. Eu também acho um confronto difícil para o Curitiba, né? O Flamengo se classificou agora no meio da semana contra o Grêmio, já tinha feito um bom resultado lá em Porto Alegre, confirmou no Maracanã, mas não é impossível. Acho que o Coxa ele tem condição de ser competitivo lá no Couto Pereira, e eu acho que um ponto tem que ser trazido, certo? A grande dúvida que eu trago aqui para vocês: se o Coxa vence esse Flamengo, quem será o próximo a apanhar? Meu amigo, fica a dúvida, viu? Joga pro universo. O negócio tá feio lá. Vai sobrar até para quem não deve isso aí, viu, meu amigo? Meu amigo. Eu acho que é o Sampaoli. Mas a multa do cara é alta. Meu amigo, Juvenal, não sei se tu viu, estavam ameaçando até o Braz, cara. Eu acho é pouco. A gente ainda tá aqui faltando Bahia, Bragantino, Santos e Grêmio, Goiás e Atlético Paranaense. Eu pego esse Bahia e Bragantino e aqui eu entro numa dúvida, tá? Uma dúvida real. Eu não sei se eu opto pela vitória do Bahia ou pelo empate nesse confronto. Vamos só fazer um teste aqui, certo? Uma vitória do Bahia faria isso aqui. Abriria uma certa margem, a depender do resultado do Santos, da zona de rebaixamento, mas não sairia do 16º colocado. No caso da gente, a gente permaneceria aí a 3 pontinhos do Bragantino, o mesmo caso, do Flamengo. Agora, se a gente tenta um empate dos dois, o Bahia fica numa situação delicada caso o Santos vença lá na Vila Belmiro, e o Bragantino, ele ultrapassaria o Flamengo, ficaria com 33, portanto, 2 rodadas na nossa frente, né? A gente precisaria de 2 rodadas aí para ir buscar. Cara, eu acho que se a gente escolheu o Flamengo levar a Chiba, eu acho que aí a gente pode chegar no empate. A longo prazo, o empate seria o mais coerente, né? Porque você segura a Bahia, segura a Red Bull e você abre um espaço para ultrapassar numa possível rodada seguinte e tal. eu vou manter o empate, tá? Vou manter o empate. A galera vai achar que eu tô em cima, né? Porque eu botei empate no Cruzeiro. 2 empates. Olha aí, FT. Mas eu vou ser sincera aqui para vocês, tá? Ontem eu tinha feito esse exercício. E poucas diferenças do que está acontecendo aqui. No meu planejamento, no que eu tinha pensado para essa rodada, eu colocaria um empate em Fluminense e América e eu tinha colocado uma vitória para o Bahia. Mas passei o dia matutando, refletindo, as energias vibraram aqui no meu ouvido e eu acho que um empate resolve o nosso problema, tá? Eu doutor Clorou aqui, ó. Agora ele foi sagaz, viu? É isso, vai. Vai, FT. Cara, Santos e Grêmio. Santos e Grêmio, né? Se o Santos vencer, ele joga o Bahia para dentro da zona de rebaixamento. É claro que isso não muda muito a nossa realidade. Tá, e sobe só para me ver a pontuação do Grêmio, por favor. Acho que o Grêmio deve estar em terceiro ou quarto colocado, né? Tá em terceiro, com 33. Tá em terceiro com 33. Ele fica dentro dessa margem de um time alcançável, né? 4 pontos de diferença e tudo mais. Talvez a gente possa conseguir atingir, né? Deixa eu ver aqui. Se o Santos vencer, ele não passa de 16º, né? Ele não consegue ultrapassar o Goiás. Só que eu vejo esse Grêmio muito fora da nossa realidade, sabe? Acho muito fora dessa realidade. Deixa o Santos se afundar. Tô com a minha amiga Thaís, bote botar um empate aí, Santos e Grêmio, porque
Eu faria diferente, mas a vez é sua. Vai você, Juvenal. Goiás e Atlético Paranaense. Rapaz, é outra dúvida. Pode ir lá no Atlético Paranaense, por favor, Thaís. Assim, entendendo que o Atlético... Tem que segurar esse Atlético, bicho. Agora sim, entendendo também que esse Atlético aí agora não tem nada, né? O Atlético agora eliminado da Libertadores, o Atlético vai querer brigar cada vez mais lá em cima, né? Para garantir a Libertadores do próximo ano. Então ele vai ser um concorrente nosso. Fase de grupos, né? Querendo ou não, ele tá a 2 pontos de fase de grupo. Por outro lado, eu não queria que o Goiás vencesse. Porque o Goiás vencendo aí... Tu pode simular, Thaís, por favor? O Goiás vencendo. O Goiás iria para 25 pontos. É muito ponto pro Goiás, viu? Chegaria em zona de Sul-Americana. Eu não queria que o Goiás chegasse com 25 pontos. 4 pontos da gente, não. Não queria, não. Perigoso, cara, isso aí, viu? E eu não vou botar empate, porque a gente já botou uns 3 empates aí. Eu acho que é uma loucura. Teve uma rodada nessa edição que teve 6, não foi? 6 ou foi 5? E se a gente fizesse assim, ó? Tu não quer botar empate porque tem muito empate? E se a gente botasse um empate aqui e uma vitória do Bahia? É melhor. Fechado. Melhor. Porque a gente seguraria ali o Atlético. Estaríamos a 4 pontos do Atlético, né? E do 3 pontos. Do Atlético e do Bragantino. Então dependendo do saldo, né? A quantidade de vitórias, quanto é que tá aí? Onde é qual é a Ficaria coluna? com a menos. O Atlético tem uma vitória a mais. Mas o Bragantino está no mesmo número de vitórias. Então, mas, se enfim, a gente vence na rodada seguinte e eles perdem, a gente ultrapassa em vitórias e ficaria à frente deles, apesar da mesma quantidade de pontos. Enfim, o pensamento estaremos a 3 pontos do G4, né? De pontuação do G4. Então Isso tendo Curitiba na próxima rodada. Isso tendo Curitiba na próxima. Ei, é isso aí, eu acho. É isso. Então, pronto, ó. Para não dizer que a gente apostou muito no empate, só tem, ó, 3 empates. 3 empates em 10 jogos. Empate para cada. 3 empates em 10 jogos. É isso, então? Estamos decididos, definidos. Essa foi a peitica da Velha Chica. Agora, vocês olhem os resultados. Olhem cada um dos resultados, meu amigo. E hoje, passe o dia até as 4 horas da tarde, que vai ser quando começar a rodada, pensando e mentalizando cada um desses placares, porque na rodada passada funcionou demais a nossa peiticazinha. Nessa rodada tem que funcionar também. Boa. Show.